E hoje eu vou te trazer para conhecer essa vila encantadora que também é muito conhecida por ser uma vila que tem aí um custo de vida muito mais em conta. Essa vila fica localizada no distrito de Viana do Castelo e fica apenas a 37 minutos mais ou menos de carro da cidade de Viana do Castelo. Ela fica próxima também de cidades como Ponte de Lima e Ponte da Barca e possui um pouco mais de 20 mil habitantes. E hoje eu vou te trazer para conhecer um pouco de Arco de Valdevez. Vem comigo! Olha, eu passei aqui na frente dessa imobiliária e olha quanto anúncio tem mais do outro lado de casas à venda. E eu já tinha visto, quando eu estava procurando minha casa, né, que eu procurei em todo o país e vi também essa cidade que foi o que muito me encantou. Olha, pra você ter noção, essa casa aqui, 26 mil em Soajo. Ó, e uma casa habitávelzinha, ó, tá com teto e tal. Aqui também, 70 metros quadrados, 150 de terreno. Arco de Valdevez. Essa daqui também, ó, 45 mil. Para compra, 67 mil. Tem outras mais caras, claro que tem, 297 mil. Tem para todos os preços, mas assim, uma questão que eu fiquei muito intrigada nessa questão da cidade, referente ao custo de vida, é que até mesmo, por exemplo, na compra de imóvel, para comprar um imóvel, é um dos municípios, né, vamos assim dizer, que aqui é uma vila, mais em conta que tem. Então você consegue, por exemplo, encontrar, se você está procurando um lugar e tal, você consegue encontrar por preços mais acessíveis, sabe? Por preços assim, bem legaisinhos, não só na questão do aluguel, mas também na questão de compra. Aqui é a estação de caminhonagem, tá? Ou seja, apesar de ser uma cidade pequena, ainda tem tipo transporte para pelo menos para ir para outros municípios com eficiência. A cidade tem muitos pontinhos de lazer, tipo essa parte aqui que a gente está é bem no centro do Rio Vez e tem várias, olha que bonitinha a cascatinha, e tem vários pontos tipo para fazer um piquenique. Aí imagina seu aniversário, você nem paga espaço, ou traz essa coisinha aqui, ó, chama uns amigos e faz um piquenique. Inclusive eu já fiz uma festa assim, tá? Na minha festa de 100 mil do YouTube, eu convidei os meus seguidores e foi assim, foi uma praça, eu peguei 2 bancos, botei a comida, a bebida e tal, e do lado ainda tem aqui, ó, uma cafeteriazinha bem na frente do rio. Agora a gente vai andar ali pelo passadiço para conhecer um pouco mais a cidade. Aqui a gente está na parte de um ponto turístico, né, que aqui é o Pelourinho, apesar que é um ponto turístico que eu nem iria mostrar para vocês, que eu acho que, enfim, historicamente não é muito agradável. Mas o que eu vim mostrar não é o ponto turístico em si, mas a parte de comércio. Aqui tem outro bar que eu mostrei lá, aqui tem outro restaurante, aqui tem comércio. Lembrando que a gente está em um domingo, tá? A gente está em um domingo e tá tudo fechado. Mas tem muita gente na cidade é muito agradável, tem muito comércio e tem uma questão muito importante também que eu queria falar. É uma cidade pequena, que dá para você recorrer a pé na parte central e tal, só que um ponto muito importante que eu falei para você que eu queria falar é referente também aos pontos negativos e positivos. Vou começar, e tem pontos também que causam dualidade, né? Enfim, com ponto positivo. É uma cidade pequena, é uma cidade que tem um custo de vida relativamente muito barato. É uma cidade que, por exemplo, para trabalhar, aqui é muito mais forte no verão. E o trabalho que tem é bar, restaurante, é isso, tá? É o turismo. E aqui tem uma praia fluvial, que é também bem conhecida, a galera vem no verão. Então, assim, fica muito mais movimentado no verão. Mas se você não quer trabalhar nessa área de turismo, é muito complicado. Só que tem outro porém. Aqui fica 35, 37 minutos de Viana do Castelo, a cidade de Viana do Castelo, de carro. Então se você tiver um carrinho, nem que seja aquele carrinho baratinho, 800, 900 mil euros, você consegue ir para Viana, que é uma cidade que tem porto, então quem trabalha na área portuária tá tranquilo. É uma cidade que também tem a parte turística e é um dos maiores polos industriais de Portugal. Tem muitas indústrias ali, não só na cidade de Viana do Castelo, mas em cidades ao redor. E tem também a cidade de Ponte de Lima, que também tem trabalho também nessa parte de turismo e etc. Então, nessas questões referente ao custo de vida, à tranquilidade, uma cidade muito tranquila, mas você percebe que tem movimento. E apesar de ser pequena e ter um movimento tranquilo, né? É uma cidade completa, tem tudo, eu fiquei impressionada.
Tem centro de saúde, tem hospital, mas o hospital que tem aqui é particular. Se você quiser utilizar o hospital público, você tem que ir para a Ponte de Lima, que são mais ou menos 18 minutos de carro, tá? Tem estação de caminhonagem, ou seja, você consegue ir para outras cidades. Isso aqui é o Rio Vez, né? Tem supermercado, tem Mini Preço, tem Lidl, tem Pingo Doce, tem a Feirinha também, que é um supermercado mais local, mas é bem grande. Então, tipo, tem uma quantidade de supermercado considerável. Tem muitos pontos para você andar, turistar, muito comércio, bares, restaurantes. Tem bastante para você aproveitar aí no seu dia de folga. Então, apesar de ser uma vila, ser um local pequeno, né, é uma cidade muito bonita, encantadora, uma qualidade de vida que a gente nem precisa falar, e tem tudo. Então, por exemplo, se você precisar resolver sua vida aqui, tem tudo. Tem centro de saúde também, que é um centro de saúde público. Aí no centro de saúde você consegue atender a parte da saúde utilizando o serviço público. Mas centro de saúde não atende urgência. Então, no caso, você vai ter sempre que lidar com a medicina preventiva, ou seja, ir fazendo as consultas, fazendo exames. Mas se você, por exemplo, precisar de uma urgência médica, aí você vai ter que se deslocar até Ponte de Lima ou Viana do Castelo, que no caso é 15, 20, 18 minutos Ponte de Lima, 35, 37 minutos Viana do Castelo de carro. E os pontos negativos? Aproveitar que todo esse passadiço lindo, que também é um dos pontos turísticos aqui de Arco de Valdevez. Ponto negativo, transporte público é deficiente, tá? Então se você precisa de transporte público para ir trabalhar, não acho uma boa ideia. Outro ponto negativo também aqui da cidade é referente é um lugar muito tranquilo. Então, se você é uma pessoa mais agitada, você vai se sentir meio depressivo, você vai sentir, assim, alguns probleminhas, porque é uma cidade tranquila. Tem movimento, tem sim, mas não é nada de boate, nada noturno. A cidade é muito natureza, então, tipo, o seu lazer, você vai ter que voltar para essa questão de natureza, dos passadiços, caminhadas, etc. Isso é muito legal, porque tem muita parte que você consegue fazer esporte ao ar livre, né? Se você gostar, né? Corrida, tem uma academia assim também daquelas do ar livre, pública e etc. Mas também outro ponto negativo é a limitação de trabalho, não vou mentir para você. É uma cidade encantadora, mas você sim fica limitado a trabalhar aí em bares, restaurantes, na parte turística. E se você quiser ir para a fábrica ou porto ou algo maior e melhor, você vai precisar sim ter um carro obrigatoriamente, porque esses trabalhos ficam lá em Viana do Castelo. Uma coisa que eu percebi aqui na cidade, aqui tem um campo de rugby, tem também uma parte de futebol, ou seja, é uma cidade bem esportiva. E aqui também tem um centro de polo aquático. Ó, provavelmente deve ser mais força no verão, porque a gente tá em pleno inverno e tá frio pra caramba. Mas aqui na frente, né, eu acho que é uma escola, alguma coisa assim, instituição de polo aquático. E aqui tem, eu acho que é redes, eu não sei o nome disso, gente, não sei, nunca joguei polo aquático. E provavelmente eles devem abaixar aqui, né, essas cordas para jogar. É uma cidade bem esportiva. E o passadiço está sendo um encanto andar nesse passadiço. Tá, coisa mais, é muito bonitinho, muito gostosinho a cidade. Se você gosta assim, de um turismo mais natural, de natureza, curtir, até mesmo que dá aquela economizada, né? Que tu traz seu lanchinho e aí você consegue aproveitar, né? Você consegue passear, aí faz um piquenique. Cara, uma cidade bem família mesmo de verdade. Mas deixa eu falar contigo os pontos que são dualidade, porque eu falei o ponto positivo e o ponto negativo, mas tem ponto aí que dá uma dualidade, eu não sei lhe dizer se é positivo ou é negativo, que é a questão do aluguel. Olha, apesar de ser uma cidadezinha pequena, já identifiquei outro ponto bem legal. Tá vendo isso daqui? É abastecimento elétrico, ou seja, se você tem carro elétrico, tem pontos de abastecimento elétrico também. Cara, é uma vila, mas tipo, é uma vila completa. Tem supermercado, tem posto de combustível, tem comércio, tem lugar para você se divertir, estacionamento pra caramba gratuito para você estacionar o carro aqui, ó, para você abastecer o seu carro, uma bomba para abastecer o carro. Aí você toca para iniciar, faz abastecimento, tem até 2. E é um lugar bem tranquilo, bem gostosinho, só que é aquela questão que eu te falei, a questão da dualidade, de aluguel. Eu pesquisei hoje, só hoje. Provavelmente se você pesquisar com mais tempo, você encontre outros valores. Mas só pesquisando hoje, eu encontrei um T0 por 500 euros. O que é um T0? É um estúdio, tá? Onde tipo fica tudo ali naquele mesmo ambiente por 500 euros, não pedia calção nem fiador. Eu me atentei nessa questão. Achei também um T3, que é um apartamento de 3 quartos por 600 euros, o que o valor está muito em conta para a realidade atual. E também achei um T1, né, que é de 1 quarto, apartamento de 1 quarto,
por 600 euros. O que é que eu pensei? Né? Aquela parte de se você é casal, um homem ou uma mulher, e você não quer ir para um quarto. Porque aí um quarto, por exemplo, em cidade como Viana do Castelo, tá o quê? Uns 350, 400 euros. Aí você vai para uma casa só para você, você pega um T0, você quer um casal. Dá 250 euros para cada pessoa. Se você não é meu seguidor e não sabe ganhar mais do que o mínimo, porque se você é meu seguidor, você sabe como trabalhar aqui em trabalhos que pagam mais do que o salário mínimo, sem precisar de faculdade nem nada disso, porque já fiz inúmeros vídeos aqui ensinando para vocês. Se você não viu ainda, então se inscreve aqui no canal para você ter acesso a esse conteúdo, né? E eu também ensino muito mais, de forma muito mais detalhada, também lá no projeto Imigrante de Aço. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, se vamos supor que você não é meu seguidor e você ganha um salário mínimo, você e o seu companheiro ou sua companheira. Se cada um entrar em uma casa, por exemplo, aqui, em Arco de Valdevez de 500 euros, são 250 euros para cada. Não impacta tanto assim no valor mensal para ti, entendeu? Acaba ficando muito mais leve. E se você for da área de turismo, não se importar de trabalhar em restaurante, hotel, etc., capaz de conseguir trabalho aqui pela cidade. Agora, se você quer ir para uma fábrica, aí no caso você vai ter que ir para Viana do Castelo. Só que tem um ponto muito importante que eu não vou mentir para você. Arco de Valdevez é uma vila encantadora, custo de vida super baixo. Se você morar aqui, você vai ganhar o salário que nas outras cidades, só que pagando menos em aluguel, em custo de vida, água, luz, comida, alimentação, lazer, etc. Tem muito lazer gratuito na cidade. Só que aqui não tem aluguel de sobra, tô sendo realista pra ti. Não é uma cidade que tem tipo, meu Deus, tá sobrando aluguel aqui na cidade. Não. Você encontra numa pesquisa de forma esporádica, só que qual é o intuito desse vídeo? É te mostrar que essa cidade existe. Você encontrar, por exemplo, os valores que eu acabei de falar para você, um aluguel com boas condições, você sabe como essa cidade é, a infraestrutura dela, o que ela tem, o que ela não tem, e que ela pode ser uma grande possibilidade para ti. Porque, vou ser bem sincera para você, tá? Que tá aí me assistindo do outro lado. Atualmente, a gente não escolhe mais cidade aqui em Portugal, porque o aluguel tá muito complicado. Então, tipo, a gente escolhe um distrito, tipo, você escolhe o distrito de Braga, distrito de Viana do Castelo, distrito de Vila Real. E aí você procura no distrito e aí você acha a cidade, entendeu? Aí naquela cidade que você achou, aí você floresce, aí você vai lá, se joga, se você achar melhores condições de aluguel, você se joga e faz a sua vida. Então, por exemplo, se você encontrou o aluguel na cidade chamada Arco de Valdevez ou Ponte da Barca, que é a cidade vizinha, tá? É bem do lado mesmo, eu nem sei como é a fronteira deles, porque é um do lado do outro. É um de um lado do rio e a outra do outro lado do rio, que é esse rio que eu mostrei aqui pra vocês no vídeo. Mas se você encontrar, você já sabe que sim, é uma cidade legal, uma cidade gostosa de viver, e uma cidade que pode agregar bastante na sua vida. E ainda tem aqui a piscina municipal. Nessa piscina municipal também tem um campo de pádel e tem um hotel muito grande atrás, que é esse Hotel Luna, de 4 estrelas, para você ter noção como o turismo aqui na cidade, apesar de ser uma vila, porque aqui é uma vila, não é uma cidade grande, é uma vila, possui apenas 20 mil habitantes, mas tem um turismo aí bem considerado. Infelizmente cheguei tarde, mas eu queria muito mostrar pra vocês aqui, ó. É tipo um castelo, se chama Passo, eu acho que é assim, Passo da Giela. Vou deixar aqui o nome pra você ter acesso. E tá literalmente fechado, são 5h31 agora. Olha, tem uns cavalinhos lá. E funciona de 9h30 às 1 e de 2 às 5h30. De terça a domingo. Que bonitão! Olha, tem uns cavalinhos aqui que é do próprio... Ah, eu queria que tivesse aberto pra gente ter acesso. Agora a gente tá bem no centrão mesmo da cidade. Até uma musiquinha típica aqui do outro lado, o pessoal reunido. Já tá tarde, muita gente já foi embora. Mas outro ponto, aqui tem bancos, tá? Tem Santander, tem Millennium, tem o BPI. Então também questão de banco, tem bastante estrutura nessa questão da cidade, né? Olha que fofinho. Bem aqueles, sabe, clássicos de ligar. Hoje em dia nem funciona mais isso aqui. Ah, onde é que a gente atravessa? Não sei. Ali tem uma faixa de pedestre. Vamos atravessar. Curiosidade, então qualquer cidade, você pisa, só pisa e vai. Você pisa e vai. Aqui é assim, tá? Eu sei que no Brasil é um pouco diferente, mas aqui é assim que funciona. Ó, meu gatinho. É meu raiz, dá um oi, famoso. Eu pensei que era você, né? É o gatinho, que é a coisa mais linda do mundo. A gente trouxe ele pra passear. Ah, não sei se dá pra ouvir a música. Tá dando pra ouvir a música? E aí as pessoas ali se reúnem pra cantar, pra tocar, pra dançar. Mais cedo tava tendo mais coisa. Já são quase 6 horas, né? Tipo, não parece, mas são quase 6 horas. Tava tendo também, sabe esse corredor aqui? Tava tendo
tipo uma feira de rua, as pessoas trouxeram suas barraquinhas e para vender suas coisas mesmo de rua, tinha fruta, tinha planta, tem roupa. Então agora já foi todo mundo embora, que são 6 horas da tarde, ó. Você consegue ver umas coisinhas só, uns jardins de planta, só uns poucos que ficaram. Mas tem essa feirinha aqui, né? Não sei se vai até lá embaixo. Quando eu vim mais cedo tinha mais coisa. E aqui tá. Deu pra ouvir a música? Olha quanto comércio, muito comércio do lado do outro. Cafeteria, ótica lá embaixo, ó, outro banco aqui, multióticas. Essa Forte é uma loja de roupa de marca, ela vende Versace, Guess. É difícil ter loja forte, tá? Porque pra ter uma loja dessa, tem que ter lugar que as pessoas têm poder aquisitivo. Tipo, olha essa bolsazinha da Guess. 135 euros, ou seja, não é algo barato. Nossa, gostei dessa aqui, ó, 125 euros. Então, tem que ser uma cidade que tem uma estrutura financeira. 115 euros essa, pra aguentar, porque ela vende Versace, enfim, né, Yves Saint Laurent, essas coisas desse tipo. Ah, tem uma aniversaria aqui também. Nossa, muito comércio. Agência de viagens, farmácia. Cara, se tem muito comércio, significa que tem trabalho. Outra Forte. Tem uma aqui e outra lá. Cara, se tem muito comércio, não tem como não ter trabalho. Isso aqui é um relógio. Você conseguiu decifrar como é que funciona? 6 horas, aí fica ali a hora. Tá mostrando a hora que é. Fica mostrando a hora que é? Ai, que ficha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nossa, que legalzinho. Ele fica, tipo, descendo, né? Ali, ó, tá vendo? 6. Mostrando a hora que é. Ai, que legalzinho. Não sei porque tem esse relógio aqui, não pesquisei sobre isso da história. A gente tá entrando pro centro histórico da cidade, tá entrando pra cidade, né, pra andar. Teve um senhorzinho que parou pra conversar com a gente. Eu até botei pra filmar, só que na hora o celular não tava filmando. Que ódio que me deu. Zaya. Sucesso. Todo mundo quer dar um carinho nessa coisa gostosa. E ele é calminho, ele deixa. Lembrando que tudo tá fechado porque a gente tá no domingo. Aqui em Portugal, normalmente as pessoas não gostam de trabalhar fim de semana. Piorou no domingo, que é sagrado. Olha quanto comércio, cara. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha, mais comércio, loja de legumes e frutas, venda de ouro, uma Zip, loja de roupa. É difícil ter assim em todo, não é qualquer cidade que tem Zip. Tem ali, ó, uma DS Crédito também, cara, muito comércio. Ó, uma Max Finance, que é para financeira de casa, essas coisas, muito comércio na cidade inteira. De verdade, eu acho que depender, se você não tiver besteira para trabalhar, você arranja trabalho aqui, cara. Tipo, você não liga de trabalhar nessas lojinhas assim de comércio, tu arranja trabalho aqui. Eu, por exemplo, ó, um Banco Montepio, não tinha visto, eu falei que tinha Millennium, Santander, BPI, tem um Montepio também, ou seja, tem todos os bancos aqui na cidade. Aí você anda pro lado, loja de roupa, Cavalinho. Cavalinho é loja de roupa de marca aqui. Já vi 3 lojas de roupa de marca. Outra cafeteria ali embaixo. Ó, o Mercado Municipal. O Mercado Municipal, isso eu vi, funciona de segunda a sábado, de 9 da manhã às 7 da noite. Então hoje é domingo, 6 horas, vai estar fechado. Mas é tipo o Mercado Municipal mesmo, com vários comércios lá dentro, praça de alimentação. É uma estrutura bem grande e é aquele mesmo princípio. Você tem tanto comércio ativo, tem trabalho, as pessoas precisam trabalhar. Esse comércio para funcionar precisa de gente lá para fazer funcionar. Então, cara, eu acho que se você não tiver besteira para trabalhar, você nem precisa ir para Viana do Castelo para trabalhar. Nem precisa ir para uma Ponte de Lima para trabalhar. Ó, uma lojinha de €1. Eita caramba, artigos por €1. Solicitadoria. Ah, o andar de cima também é comércio. Ó, uma coisinha de ouro. Só no andar de cima mesmo que é casa. Os 2 últimos é casa, os 2 primeiros é comércio. Mas vamos lá subindo. Caraca, uma Europoupança, aquela lojinha que tem tudo por €1. Caraca, mano, olha. Tipo, eu trabalho numa loja dessa, de reposição, de mercadoria, tranquilamente. Pra mim, que eu não tenho besteira pra trabalho, sendo honesta, trabalho em qualquer lugar. Oh, um balatino. Eu falei que não tinha vida noturna. Tem uma discotequinha aqui, ó. Apesar de ser uma vila, é uma vila com bastante comércio. E pode falar uma coisa? Pensando bem, 20 mil pessoas para atender esse comércio todo? Não dá. Porque tem muita gente que vai trabalhar em Porto, né? Vai trabalhar em Braga, vai trabalhar em Viana. Então, a depender, se você não tiver besteira, ó, um talho. Pra quem não sabe, talho é açougue aqui em Portugal. Aqui, ó, um açougue. É como eles chamam aqui, talho. Então, se você é açougueiro no Brasil, você sabe que sua profissão não se chama açougueiro aqui em Portugal.
é talho que você trabalha. Ó, o ponto de coleta de lixo. Todas as cidades têm isso aqui, né? Que você quer separadinho as coletas de lixo. Também gostei do design da cidade, não é aquele design bem antigo, não é. Tem só o centro mesmo ali, mesmo assim é bem misturado com a modernidade. É bem mesclado. Enfim, ó, pastel. Isso tudo aqui, na minha lateral, é comércio. Cada pontinho desse aqui é um comércio. Que é esse aqui? Agência de viagens. Ó, mais outra agência de viagens. Que é isso aqui? Que isso, gente? Outra agência de viagens? Eu acho que é a mesma. A mesma agência, né? Ó, novo banco. Novo banco. Ou seja, uma vila de 20 mil habitantes simplesmente tem todos os bancos de Portugal tem aqui. Qualquer problema que você tenha que resolver no seu banco, você resolve aqui, porque tem todos os bancos. Ah, um ponto muito importante, aqui também tem escola para todos os níveis. Então, se você tem filho, seu filho vai conseguir ir para a escola tranquilo. A cidade dá para você andar a pé, eu tô andando ela a pé. A não ser que você queira ir, tipo, pro castelo, aí você vai precisar de um carro. Tipo, apesar que o castelo também é 1,4 km. Não dava pra ir a pé, mas se você for preguiçoso que nem eu, não dá pra ir a pé. Aqui tem uma oficina de criatividade, também tem um museu aqui, tem um corpo de bombeiros também aqui na cidade, né? Tem um centro de saúde, que eu também já tinha dito inicialmente. Enfim, caramba, me surpreendeu Arco de Valdevez. Andando pela cidade, olha que eu achei uma segurança social. Isso é muito bom, porque tipo, se você precisar resolver os seus problemas de segurança social, você não precisa ir para outra cidade, você consegue também resolver aqui. Então é muito importante, porque significa que você já tem aí uma estrutura para você viver aqui e não precisar sair daqui. Outro ponto que eu queria ressaltar bastante antes de falar isso, nas ruas, repare, não tem muro. Uns muros ridículos, muito pequenos. Ó, do meu lado também, tipo, não tem muro. É uma muretinha, tipo, aqui, uma muretinha. Não tem muro, não tem alarme, não tem cachorro. Isso significa que o local é seguro. Ó, outro gatinho, outro gatinho. E não foge, não? Não. Será que não foge? Não foge, não. Diz que ele passa aqui tranquilo nesse ferro. Ó, uma placa de segurança. Primeira casa que eu vejo que tem alarme, essas coisas. Mas isso é bom, porque significa que é um local que tem segurança, um local seguro. Porque se fosse um local inseguro, os muros seriam mais altos, teriam cachorro dentro dos muros, teriam cercas elétricas, tá? Teriam câmeras de vigilância, enfim. Coisa que os carros, tipo, uma coisa também que eu vejo que, tipo, todas as casas têm garagem, mas os carros ficam na rua. As pessoas não têm interesse de sequer abrir a porta da garagem delas, o ferro da garagem para entrar com o carro, deixa o carro mesmo na rua. E isso significa também que tem segurança. Significa que se você deixa na rua e não se importa de abrir e botar dentro da porta da tua casa, é porque é um local seguro. Ó, ali tem uma seguradora da Fidelidade. Cara, tem o que você necessita, que é centro de saúde, supermercado, escola, bombeiro, comércio para todo tipo de coisa, que é chinês e tal, restaurantes, bares, discotecas, aquele comércio que você precisa mesmo para ter suas coisas, que é o básico, tem. E também tem o supérfluo, que tem um pouquinho de turismo e diversão, né, porque é a praia fluvial e tal. Então tem uma coisa para fazer assim, é mais natureza. Mas também tem o supérfluo, que tem os bancos, todos os bancos, tem seguradoras, né? Tem loja de seguro, loja de material de construção, enfim, a minha visão da cidade. E se você está me acompanhando até aqui é porque você está gostando do vídeo, né? Tá gostando de conhecer a cidade de Arco de Valdevez? Então clica no like aqui, basta clicar nessa mãozinha que tem aqui embaixo, não custa nada, nadinha, e dura 2 segundos. Basta clicar nessa mão e tá feito, e se inscreve também no canal. Aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se. Você vai clicar e pronto, já tá inscrito, porque você se inscrevendo você tem prioridades e benefícios aqui no canal, e também o YouTube sempre te deixa atualizado com notícias e informações úteis de Portugal, que eu vou sempre postando, e você vai tendo aí acesso prévio à informação.